Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo. A paz do Senhor, igreja. Amém? Glória a Deus. Deus é maravilhoso sobremaneira. Ele age de diferentes formas. E hoje, durante a ministração do louvor, mais uma vez Ele confirma a palavra que Ele quer trazer para a igreja. Eu dou glórias a Deus por isso, porque eu sei que não é algo combinado. Muito pelo contrário. O Tiago não sabia a palavra que eu ia trazer, nem o versículo, nem nada. E eu não sabia em cima de que ele ia basear a ministração do louvor. E eu confesso que enquanto ele estava ministrando no início do louvor aqui, o Senhor derramou uma porção de paz e alegria no meu coração, porque tudo que foi falado aqui tem uma ligação muito forte com a palavra de hoje. Então o Senhor confirma, mais uma vez, aquilo que Ele quer trazer para a igreja. Amém? E eu confesso que eu estava com dúvidas, porque não é algo... Nós não vamos falar sobre salvação, propriamente dita, nem restauração de vidas, nem mudança de vidas, diretamente. Mas nós vamos falar sobre fé. E o Tiago citou aqui Sara e Abraão e vários outros textos que ele usou aqui, baseando-se em fé, tratando sobre fé. Eu quero convidar você que trouxe sua Bíblia a abrir em Tiago, no livro de Tiago, no capítulo 2. Tiago, capítulo 2, versículo 14, nós vamos ler. 14 a 18. Tiago, capítulo 2, versículo 14. Amém? Assim diz a palavra. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Versículo 17. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Versículo 18. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, eu creio, Senhor, que o Senhor já tem tratado aos corações de cada um de nós aqui, Pai. Mas eu quero clamar pelo sangue precioso de Cristo, pelo Espírito Santo do Senhor, Pai, que venha a tratar diretamente aos nossos corações, através dessa palavra, Senhor. De tudo aquilo que já foi dito aqui hoje, Pai, que o Senhor possa confirmar em nossos corações, através dessa palavra, Senhor. E que nós possamos aqui ouvir a voz do Teu Espírito Santo, Pai. A doce voz do Teu Espírito, Senhor. Nada além disso, Senhor. Nada além da voz do Teu Espírito Santo nós queremos ouvir, Senhor.
que tudo que se levantar contra a tua palavra, tudo que se levantar contra esse tempo, Pai, tentando roubar esse tempo de nós, caia por terra. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, meus amados. O título da mensagem, As Obras da Fé. Lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, ali trata exatamente o que é fé. Fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Ou seja, é a certeza de que vai acontecer algo, mesmo quando tudo diz que não vai acontecer. Assim como no nosso louvor, nós cantamos aqui, né? Quando tudo diz que não, eu ouço a tua voz. Isso é fé. E fé, ela não é algo visível, palpável. Você não pode medir a fé de ninguém. Não tem como você medir a fé de ninguém. Não é algo que você pega com a fita ou com uma balança e pesa ou mede. Fé é algo interior, é um sentimento. Mas aqui a palavra diz que a fé, ela tem que refletir nas obras. Porque se eu falo que eu tenho fé, e se eu bato o pé e digo, não, eu tenho fé, mas se eu não ajo em cima, baseado nessa minha fé, de que adianta? Se eu creio que Deus é poderoso para abrir as portas da minha vida e me dar uma restauração por completo, mas eu não ajo baseado nessa minha fé, e eu me sinto um derrotado, eu sinto que eu não vou adiante, que eu tento até tirar a minha própria vida, que fé é essa? Por isso a palavra diz que a fé sem as obras, sem a ação, é uma fé morta, que não adianta de nada, que não vai acrescentar em nada. E o primeiro ponto, eu separei 2 pontos. O primeiro é, a fé reflete nas obras, mas as obras não refletem na fé. Ou seja, aquilo que eu acredito, aquilo que eu tenho fé e que eu confirmo, elas têm que refletir nas minhas obras, têm que refletir nas minhas ações, nas minhas decisões. Mas as minhas ações, elas não podem refletir na minha fé. Vamos exemplificar isso. Se eu entendi a obra de Cristo na minha vida, entendi que Cristo morreu na cruz para me salvar dos pecados, para me restaurar, para me dar uma nova vida, entendi toda essa obra e deixo de alimentar o meu vício. Vamos colocar algo bem drástico, drogas. E eu entendo esse compromisso de Cristo com a minha vida, eu entendo essa obra redentora de Cristo, e aí eu entendo que eu não posso mais fazer isso, eu não posso mais me entregar às drogas, e aí eu paro. A minha fé refletiu nas minhas obras. Mas se eu simplesmente olho e falo assim, não, eu estou sentindo que drogas não está com nada, drogas está me fazendo mal, eu vou parar. Mudou alguma coisa na sua fé? Não muda. A nossa fé, elas têm e devem refletir nas nossas ações, nas nossas decisões, naquilo que nós falamos, naquilo que nós fazemos, naquilo que nós vestimos. A nossa fé tem que refletir. As pessoas têm que olhar para nós e ver a nossa fé. Mas não quer dizer que, porque eu faço aquilo tudo, quer dizer que eu creio. Então a nossa fé reflete. Elas devem refletir. Elas devem refletir naquilo que nós falamos, naquilo que nós fazemos. Engraçado que Tiago falou aqui que muitas vezes,
coisas vão se levantar, porque é fácil você ter fé quando tudo tá beleza. Quando você tem uma porta escancarada na sua frente, eu tenho fé que eu vou conseguir passar. Agora, quando a passagem é estreita, quando as coisas se apertam, que a nossa fé é provada, e aí? É muito fácil para o nosso corpo, opa, eu vou ter que abrir mão da minha fé um pouquinho agora para poder passar nessa brecha aqui. Não passa, meu irmão. Porque a partir do momento que você abre mão da sua fé, você não consegue passar em algumas portas que Deus abre só para aqueles que dão esse passo de fé. Se Moisés tivesse parado ali na frente do Mar Vermelho e não tivesse dado o primeiro passo, ele não tinha passado, não tinha tomado posse dessa bênção, não tinha libertado todo um povo, não tinha tomado posse daquilo que Deus tinha de melhor para a vida dele. Se Moisés tivesse olhado ali e falado, Senhor, os egípcios estão vindo aí e só tem esse mar aqui na frente. A própria palavra diz, por que estão clamando? Diga ao povo que marche. Se Moisés olha e fala assim, Senhor, não dá para marchar, vamos dar a volta. Ele não tinha tomado posse dessa fé, dessa bênção. A nossa fé tem que refletir naquilo que nós falamos, naquilo que nós fazemos. As pessoas têm que nos conhecer, saber em quem nós cremos, por que nós estamos fazendo tudo aquilo que nós fazemos. O reflexo tem que existir. O segundo ponto é não esconda a sua fé. Pedro, quando foi perguntado sobre Jesus ali na beira já dos açoites de Jesus, você também não é discípulo de Jesus? Ele, não, eu não o conheço. Depois perguntaram de novo, não, certamente você estava lá junto com ele. Você é louca, mulher, eu não estava lá. Pedro escondeu a fé dele, ao menos um instante. Nós não podemos esconder a nossa fé. Enquanto eu estava meditando nesse texto, existe uma história bem conhecida que é daqueles 4 amigos que levaram um paralítico, subiram com ele numa maca, desceram por ele pelo telhado da casa, até em frente a Cristo. E aí ali Cristo faz aquela obra toda, de restauração física, de restauração espiritual, restaura a vida daquele paralítico por completo. Faz uma obra redentora, a mesma obra que Ele quer fazer nas nossas vidas. E aí ali naquele texto, lá em Lucas 5, no versículo 20, diz assim, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, homem, estão perdoados os teus pecados. Agora no início, agora há pouco eu disse que fé é um sentimento, que nós não podemos medir, nós não podemos pesar, mas através do reflexo nas nossas obras, nós podemos ver. Aqui diz que Jesus viu a fé daqueles homens, daqueles 4 homens, vendo-lhes a fé. Eles não esconderam a fé deles. Eles podiam muito bem acreditar que Cristo poderia fazer a obra, mas não agir. Eles poderiam simplesmente acreditar e esperar. Deixar ali aquele homem sentado naquela maca, deitado, e os 4 homens ficaram ali, crendo, mas não agindo. Deus não quer isso de cada um de nós. Deus, Ele quer que nós colocamos a nossa fé à exposição. E nós vamos ser provados nisso. Deus nos prova. Quando nós falamos que acreditamos que Deus pode fazer algo, principalmente quando a gente está numa situação muito apertada, assim,
Ou isso é muito exemplificado quando é questões de saúde, questões financeiras, que aí geralmente as pessoas se quebrantam verdadeiramente e dizem: Senhor, de agora em diante eu não posso fazer mais nada, é com o Senhor. E aí eles põem essa fé à prova. E aí quando realmente as ações condizem com essa entrega e realmente se entregam diante do Senhor, o Senhor honra, o Senhor vai agindo, o Senhor vai fazendo, assim como fez com aqueles homens. Com Abraão, quando levou o seu filho Isaque, lá no qual monte que era? Fugiu agora. Monte Moriá, né? Quando Deus pediu para que ele entregasse o filho dele, fizesse o sacrifício com o filho dele, ele podia simplesmente acreditar e: Senhor, eu acredito que o Senhor tem condições de restaurar, de fazer toda a sua obra, mas é meu filho, né? Vamos ver, talvez o Senhor vai prover uma outra forma. Tanto que ele foi até o final. O próprio Isaque vira para ele e fala: Senhor, meu pai, eu estou vendo aqui a lenha, estou vendo o machado, mas não estou vendo o cordeiro. E quem já leu aquela história sabe muito bem da resposta de Abraão. Assim, o Senhor proverá, Deus proverá. Até o final, até o momento em que ele amarrou o filho dele, colocou no altar e ia sacrificar. Ele sabia que Deus proveria. Ele tinha fé e ele agiu segundo a fé dele. Ele colocou a fé dele à prova e foi honrado grandemente por isso. Então, meus amados, quando você e eu colocarmos a nossa fé diante do Senhor, falar: Senhor, daqui em diante eu não consigo fazer mais. A situação ficou de uma tal forma que eu não consigo fazer mais nada. O meu casamento, para mim, eu já não consigo mais. A minha situação financeira eu já não consigo mais. A minha saúde eu não consigo mais. E a partir do momento que você começar a agir baseado nessa fé, Deus honra. Deus vai restaurando, vai modificando a história. Eu comentei na visita que nós tivemos segunda-feira, de um tempo para cá, Deus tem falado muito comigo a respeito de reescrever a nossa história. A palavra dele lá em Isaías 40, versículo 4, diz que todo monte será... deixa eu pegar para mim não cometer um... Todo monte será aplanado, todo vale será aterrado, e nivelado todos os montes e outeiros. O que era tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. Essa é a obra que Deus quer fazer na nossa vida. Reescrever uma história. De tudo aquilo que nós éramos até hoje, ou até o momento em que nós aceitamos a Cristo, é passado. É monte, é vale, e Ele vai aplainar. Ele vai reescrever. O que era um lugar tortuoso, Ele vai colocar um lugar reto. Deus é maravilhoso, meus irmãos. E Ele quer, e Ele vai provar a sua fé e a minha fé. E quando nós falamos aqui que a fé sem obras é morta, não vale de nada, quer dizer que quando você e eu, nós formos provados na nossa fé, e nós não agirmos de acordo com a nossa fé, nós vamos perder. Nós vamos perder o melhor de Deus. A nossa salvação, a palavra diz que é através do crer. Todo aquele que crê será salvo. Lá em Romanos 10, 9, só para a gente encerrar. Os irmãos do irmão mais velho aí que lembram, que decoraram aquela vez, vai estar na cabeça, na ponta da língua também. Se com a tua boca confessares
Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou entre os mortos, serás salvo. Isso é fé. É apenas pela fé. Às vezes as pessoas tentam fazer muitas coisas tentando buscar a salvação. E acham que a salvação está naquilo que fazem. Mas não está naquilo que fazem. Está naquilo que creem. O reflexo nas ações é uma segunda etapa da salvação. A partir do momento que nós cremos e confessamos, seremos salvos. Então, que Deus possa abençoar essa palavra na sua vida, assim como Ele tem abençoado ela na minha vida. Assim como Ele tem falado ao meu coração. E que você, a partir de hoje, que tinha a sua fé baseada apenas naquilo que você sentia, possa colocar para fora, possa refletir nas suas obras a sua fé. E em nome de Jesus, eu creio que Deus vai realizar uma obra sem igual nas nossas vidas. Amém? Coloque-se de pé. Feche seus olhos. Quando Paulo fazia uma viagem de navio para Roma, e o navio era arrebatado pelas ondas e já estavam a ponto de naufragarem, todos os integrantes daquela tripulação, todos aqueles homens que estavam naquele barco, já estavam a ponto de se suicidarem, porque achavam que Deus estava furioso com eles e iam levar aquele barco a fundo e eles iriam morrer de qualquer forma. Paulo de repente se levanta e diz para aqueles homens para não fazerem nada contra as próprias vidas, contra ninguém, porque ele cria, ele tinha certeza, porque Deus havia falado com ele, que ninguém morreria e que nada se perderia, a não ser o barco. Paulo ali ele foi um ativador de fé daquele povo. Não contando fábulas miraculosas nem nada. Falando daquilo que ele tinha experiência, daquilo que ele tinha vivido, daquilo que Deus tinha realmente falado com ele. E eu creio, com base na palavra do Senhor, naquilo que Deus já tem falado aos nossos corações, que Deus tem uma obra redentora, uma obra de restauração, uma obra de cura grandiosa para as pessoas que estão aqui hoje. E eu creio que Deus tem algo maravilhoso para a sua vida hoje aqui. Basta que você ative a sua fé. Nós não estamos colocando a nossa fé em objetos, nem em pessoas. Nós estamos colocando a nossa fé naquele que é poderoso para fazer muito, muito mais de tudo aquilo que nós pensamos, de tudo aquilo que nós sonhamos e esperamos. O Deus que parou o sol, o Deus que abriu o mar, o Deus que é poderoso para fazer uma obra grandiosa. Um Deus que entregou um filho para que cada um de nós estivéssemos aqui hoje. É nesse Deus, nesse maravilhoso Deus, que nós colocamos a nossa fé. Nós não queremos colocar essa fé apenas nos momentos bons.
porque sabemos que nós vamos ser provados. Eu creio que a partir do momento que você e eu, independente da situação, confiar no Senhor, Ele vai fazer essa promessa, Ele vai realizar essa promessa dEle, de trazer toda essa restauração para a sua vida e para a minha vida. Senhor, em nome de Jesus, Pai, Tu és fiel, Tu és justo, Tu és digno de toda honra, toda glória, todo louvor, todo poder, Pai. Tu és um Deus que tem feito uma obra já grandiosa nas nossas vidas. E se hoje nós estamos aqui, Pai, é porque o Senhor quer, é porque o Teu Espírito Santo tem falado ao nosso coração. E nós ouvimos essa voz, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos aqui toda a nossa fé naquele que é o autor e o consumador da fé, Pai, que é Jesus Cristo, que fez uma obra redentora grandiosa nas nossas vidas e que tem um poder tremendo, Senhor, para restaurar toda a nossa vida, para curar todas as feridas, para tirar toda a angústia, toda a amargura, toda a dor, Senhor, todo o sofrimento, e trazer o alívio, a alegria e a paz, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome desse Teu Filho amado, que se entregou na cruz por cada um de nós, Senhor, é que nós estamos aqui, diante do Senhor, e clamamos, Pai, para que o Senhor venha aumentar a nossa fé, Pai, para que o Senhor, Pai, possa honrar, Senhor, as nossas ações mediante a fé que temos no Senhor, Pai, porque sabemos que o Senhor é capaz, o Senhor é poderoso para fazer, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que a Tua obra, Senhor, possa ser feita por completo em nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Pai.